Olá, irmão. Olá, minha irmã. Estamos no tempo do Advento. Desta vez é para o segundo domingo do Advento. É o domingo 10 de dezembro. Nesse tempo de esperança na vinda do Senhor, para um tempo assim, os textos escolhidos dos evangelhos e aqueles que anunciam, são textos que anunciam a vinda de um Salvador. Para este, então, segundo domingo, é Marcos 1, 1 a 8. Veja, Marcos 1, 1 a 8, bem no início. Como sempre, vamos à leitura. Para um passo seguinte, explicar tudo para nos preparar à oração. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. É este, meu irmão, minha irmã, o texto ou a palavra do Evangelho para este segundo domingo do Advento. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Princípio. Outras traduções colocam início, como se fosse um ponto de partida ou começo. O evangelista pretende algo diverso. Princípio. Se observarmos no livro do Gênesis, primeiro capítulo e primeiro versículo bíblico, no princípio era o céu e a terra. E logo a seguir, então, todos os passos da criação. Aqui também o evangelista quer indicar ou chamar a atenção do leitor, não para um começo de uma história, mas para o começo de uma nova realidade para a humanidade. Qual? Recomeçar a história da humanidade para que agora esteja impregnada da força do Espírito de Deus. Princípio do Evangelho. A palavra Evangelho para nós, hoje, nós facilmente associamos com um livro. A mensagem, os gestos e as palavras de Jesus. E temos 4 evangelistas, como se tratasse de uma obra literária, com um fundo biográfico. Não é isso. No tempo do escrito de Marcos, a palavra evangelho significava boa notícia.
novos tempos das boas notícias da parte de Deus. É o bom angelo anúncio, a boa notícia, o bom anúncio de Jesus Cristo, de Jesus, história, homem histórico, Cristo, aquele Salvador. O mundo judaico esperava com ansiedade que viesse um Messias. As interpretações se multiplicavam, muitas formas, muitos modos, muitas expressões, muitas hermenêuticas, político, religioso, sacerdotal, militar, enfim, um grande homem que reconduziria Israel ao topo do mundo e da história. Grandeza humana, né? Mas princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse Filho de Deus, para a nossa mentalidade, facilmente pensamos no poder que alguém herda, na grandeza e numa identidade majestosa que alguém herda, Filho de Deus. Para a cultura do tempo em que foi escrito, significava as boas notícias que Jesus Cristo, o Filho de Deus, as boas notícias da parte de Deus que se deixam vislumbrar na pessoa de Jesus de Nazaré. Não é tanto para falar de sua grandeza, a grandeza de quem tem poder e prestígio, mas da realidade que ele traz. Notícias boas que em Jesus se poderão ver, são notícias que procedem de Deus. O Filho, naquele tempo, era o retrato de quem era o Pai. Então, aqui, Jesus Cristo vai retratar quem é Deus. Aliás, lá no capítulo 15, 37, Jesus crucificado, o centurião diz: realmente este era Filho de Deus. Não na grandeza e no triunfo apresentado, mas na dignidade com que foi capaz de abraçar a cruz e de perdoar desde lá. Então, aí o anúncio do profeta: preparem o caminho do Senhor. Bem, no tempo do exílio, no Antigo Testamento, a grande esperança é que um dia pudessem retornar à terra prometida. Preparar o caminho, desejem, queiram retornar. Vamos reconstruir as antigas relações. Isso no Antigo Testamento. Agora não é para reconstruir o que é o antigo, mas para apresentar de maneira muito singular o que era absolutamente novo. Vestia-se de peles de camelo, a pele do camelo, porque o evangelista aqui vai se ocupar com a veste, que era a veste típica para as mais genuínas tradições proféticas. A pele de camelo era a veste identificadora de quem era profeta. Assim Elias. E iam até ele de toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, aqui diz, todos. E não é apenas iam, ou acorriam, ou afluíam. Originalmente está escrito assim: e saíam para João. Sair, deixar para trás algo, e ir até para uma realidade nova. E eram de Jerusalém e da Judéia, estavam cheios de sinagogas na Judéia. Parece que os tempos do Antigo Testamento já não respondiam mais. De Jerusalém iam procurar conversão, mas não tinham o grande templo em Jerusalém, majestoso e majestático, famoso, imponente, sinal das grandiloquências das tradições religiosas do judaísmo. Por quê? Saíam de lá e iam até João.
percebiam que aquela religiosidade, por mais nobre e por melhor que encontrasse, mais ritualizadas e solenes que encontrassem, as expressões litúrgicas ainda não apresentavam aquela nova realidade que, com o Messias, pensavam iria chegar. E de fato chegou. Mas o Messias que veio surpreendeu a todos. Não sou digno de desatar a correia das sandálias. Parece um serviço humilde, né? Não tenho direito nem de desatar a correia das sandálias. Tão pequeno que sou eu, tão grande que é Ele. Não é isso. Quando uma pessoa tinha dívidas, hoje se assina um documento, recebo isso como valor, como crédito e prometo pagar em tantas prestações e assino um documento. Naquele tempo, quem devia, o devedor, tirava as sandálias e as entregava ao credor. Quando tivesse pagado, quando tivesse saldado, então, efetivado o pagamento, recebia de volta a sandália. A sandália era símbolo de liberdade. Aquele que vem depois de mim, eu não tenho nada a cobrar dele, a exigir dele. E está dizendo isso para os que o procuravam. Por quê? Mais do que cobrar, ou exigir, ou esperar, acolham aquele que vem, porque ele vai batizar em espírito. Aqui estava eu, batizo em água, mergulhar, purificar. Já vimos no domingo passado, mergulhar. Aqui não é com o Espírito, é mergulhar em espírito. A água é um rito exterior, espírito é interioridade, uma nova vida interior, a partir de quem? A partir daquele que está para vir, essa nova vida interior será tão gratuita, quão gratuita é a água com que João batizava. É este, meu irmão, minha irmã, em poucas palavras, o significado tão denso desses primeiros versículos do Evangelho de Marcos. Passemos agora, querido irmão, querida irmã, a segunda parte do nosso programa, agora sim, leitura orante. Aqui, porém, leitura orante da palavra, em vez de falarmos e pedir, pedir, pedir e mais pedir, vamos falar o que a palavra fala. Como se quiséssemos nos inserir e participar daquelas cenas e daqueles cenários. Porque sabemos que aquelas palavras e aquelas falas são as falas inspiradas pelo Espírito de Deus. E não apenas súplicas originadas em uma subjetividade às vezes fechada. Mas antes vamos predispor a nossa interioridade à composição do nosso lugar interior. Vamos fechar nossos olhos, colocar-nos numa posição que favoreça o recolhimento. Esquecer tudo aquilo que de fora nos invade, nos turba e nos perturba. Vamos respirar profundamente, acompanhando o movimento do ar.
que infla a nossa interioridade e colocando para fora tudo aquilo que de ar já está contaminado e recolocar dentro de nós o oxigênio, que para nós é também vida. Passemos a um segundo passo. Tanto como o ar impregna de oxigênio os pulmões e desde lá, pela corrente sanguínea, chega a todas as nossas células. Também que seja assim com a força do Espírito de Deus. Não é um conjunto biológico de vitalidades, mas é uma verdade maior do que qualquer outra possibilidade de nós mesmos. Aquela vida que vive em Deus também vive dentro de nós. É isso que vamos pedir agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será renovado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo agora. Vamos imaginar aquelas cenas que o texto nos proporciona. Princípio do Evangelho. Não é um começo, mas é uma atmosfera. Vamos imaginar um ambiente de que nós mesmos, de quem se prepara para receber alguém lá em casa. Um filho que vai nascer, uma visita que vai chegar, uma novidade que vai acontecer. Vamos tentar imaginar como isto cria uma atmosfera de esperança, de alegria, de atenção aguçada para a novidade que pode chegar. Assim, as boas notícias, ambiente de boas notícias a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Boas notícias. Aí vamos recordar como no Natal tem um presépio, como limpamos a casa se uma visita importante está por chegar, como preparamos o quarto do neném que vai nascer. Tudo indica na exterioridade uma vivência interior de um acontecimento grande. Tentemos imaginar isso e, junto com este cenário imaginado, vamos também criar imagens de um homem sábio, respeitado e respeitável, João Batista. Não necessariamente simpático, mas de uma imensa liderança e grande credibilidade. Quando ele fala, aquietam-se todos. Vamos tentar imaginar uma pessoa assim que conhecemos, um vovô, uma vovó, pessoa sábia. Vamos tentar imaginar João Batista parecido com ele, com ela. E ele, João Batista, está a falar. Preparem-se, arrependam-se, desejem a chegada do Salvador. Eu batizo com água, ou eu batizo em água, mergulhar em água.
água, o líquido, sinal de vida nova, de limpeza, de purificação. Batizar, vem um outro que vai batizar em espírito. A água está fora do corpo, espírito está dentro. Espírito novo, Espírito de Deus. Tente imaginar um homem idoso. João Batista ia repetir isso. Eu batizo em água. Mas preparem-se. Tem um outro batismo. Vai chegar. Preparem-se. Confessando os erros. Reconhecendo as próprias infidelidades. Ele não fala como quem condena, mas fala como quem conhece os mistérios de Deus e conhece o coração humano. Vamos observar aquele homem sábio e admirado, até rejeitado por pessoas que não desejam a chegada de Deus e nem de seu Filho. Talvez até haja quem prepare um esquema para torpedeá-lo. Ainda construindo imagens, um homem vestido com pele de camelo. Nada elegante, pois. Pele de camelo. Veste do profeta. Profeta não é o adivinho. Profeta é aquele que conhece profundamente o próprio Deus e fala o que dele ouviu. Não precisa necessariamente de ajudas, ele não precisa. Alimenta-se de gafanhotos, parece algo repulsivo. Não são os gafanhotos os que conhecemos aqui, eram outros, considerados para aquela época alimento puro. Não necessariamente gostoso, não pensa o autor em nutrição, gostosura, prazer. Não pensa em nada de gastronomia. Mas se o alimento vai para dentro e o alimento é puro, é alguém que fala com pureza. Mel. O mel é a natureza que dá, o trabalho das abelhas. Não é mérito da engenhosidade humana ou do suor humano, mas a generosidade, um mel muito doce no Oriente, considerado um alimento fino e dom do Criador. Aquele homem vive da graça, da sabedoria e da intimidade com Deus. E eis o que ele está a falar. Vamos tentar vê-lo, como se estivesse, na nossa imagem, estivesse falando a nós. Agora estamos lá, eu e você. E ele está a dizer, talvez até pronuncie o meu nome, o seu. Depois de mim vem alguém que é mais forte que eu. Não sou digno de desatar as sandálias, ou isto é, não tenho nada a exigir, não tenho que fazer pedidos, tenho que acolher, ele vai chegar. Ele tem notícias boas. É princípio do Evangelho, princípio das boas notícias. E agora eu estou lá. Ele olha para mim. Depois de mim vem um outro. Seu batismo é em espírito. Depois de mim vem aquele cuja salvação expressa a ternura amorosa de um Deus Pai compassivo. Talvez aquele homem olhe para mim
vestido de pele de camelo, olha para mim e pergunta: o que você espera daquele que depois de mim vai chegar? Talvez ele pergunte: tem algo do que se arrepender? Talvez ele queira me dizer: quer mesmo se arrepender? E ele, quem sabe, pronunciando o meu nome, diz: acolha as notícias boas. Aceite o tempo novo de conversão, porque o Pai é misericordioso. E aí eu tenho que dar a minha resposta agora a Ele. No silêncio da minha interioridade eu posso dizer àquele homem: o que eu quero fazer? Que projetos tenho? O que há que precisa de mudança em mim neste tempo do Natal em que o Senhor quer chegar, quer morar em mim? Ele faz a pergunta, não porque ele precisa da resposta, mas porque eu preciso. Posso falar a Ele, buscando dizer a mim. É o momento da minha oração.